E um abraço para você que se liga aqui no canal do Estrela de Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 10 de junho. Deixa eu só passar um recado, tá? Hoje não teremos live aqui no canal porque eu tenho alguns compromissos, algumas coisas para resolver. Então hoje eu não vou conseguir fazer live aqui no canal. Lembrando que todas as terças e quintas, 4 horas da tarde, temos live. Então só passando esse recado para vocês. Olha, neste conteúdo de agora, temos temas importantes. Quero trazer algumas informações rapidinhas de jogadores que já estão no bid, regularizados, podem estrear com a camisa do Botafogo. Os reforços aí que chegaram, ainda faltam alguns serem regularizados. E eu quero conversar, cara, essa semana é uma semana importante, né? O Botafogo vai estrear domingo no Mundial. E o que eu vou fazer essa semana, começando por hoje? Eu vou trazer relatórios dos adversários do Botafogo, para a gente conhecer melhor o momento dessas equipes, tudo que envolve o Seattle Sounders, o PSG e o Atlético de Madrid. Então, hoje, nesse conteúdo de agora, eu começo falando do Seattle Sounders. Eu vou trazer algumas curiosidades, como é que joga, destaques. Então, durante essa semana, vai prestando atenção aí que durante essa semana aqui no canal, eu vou trazendo aí relatórios dos adversários do Botafogo na fase de grupos, para a gente poder conhecer melhor o momento e curiosidades sobre cada um deles, tá? E para fechar, eu quero falar na parte financeira. Quanto é que o Botafogo já recebeu por estar no Mundial? Quanto é que o Botafogo ainda tem para receber? E quanto é no total que talvez, dependendo de onde o Botafogo chegue, o que o Botafogo de dinheiro pode receber nesse Mundial? Cara, a gente está falando de muita grana, de muito dinheiro. Eu vou trazer para vocês tudo isso agora. Mas antes, eu peço para vocês aquela moral de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser vir membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, eu começo com 2 rapidinhas, porque ontem, segunda-feira, o Montoro já está no bid, já está regularizado e pode fazer a sua estreia com a camisa do Botafogo. Lembrando que o Montoro é um reforço que está nos Estados Unidos também para jogar o Mundial. Contrato do Montoro até 2029. Já o Arthur Cabral, também ontem, já está regularizado, já está no bid, contrato até 2028. Então o Arthur Cabral, inclusive, chegou ontem lá nos Estados Unidos, foi direto de Portugal. Então Arthur Cabral também já está no bid, centroavante, e pode estrear com a camisa do Botafogo. Lembrando que o Caio Pantaleão, o zagueiro, já estava regularizado, já pode jogar também. E faltam ali os goleiros, o goleiro, né, Christian Lor, e o atacante, o Joaquim Correia. Inclusive o Joaquim Correia está no Rio de Janeiro, chegou ontem para fazer exames, assinar o contrato com o Botafogo. E o Joaquim Correia também vai para os Estados Unidos. Então faltam o goleiro Christian Lor e o atacante Joaquim Correia para serem regularizados. Lembrando que o Botafogo só tem hoje para regularizar, para inscrever esses atletas. Lembrando que a janela para o Mundial, ela fecha hoje. Vamos ver se o Botafogo vai conseguir trazer mais algum reforço aí, ou se para por aqui para esse Mundial. Se o Botafogo ainda quiser trazer reforço, o Botafogo só tem até hoje para trazer. Olha, como eu disse, é uma semana especial. O Botafogo estreia no Mundial domingo. É uma das semanas mais importantes da história do clube. 11 horas da noite contra o Seattle Sounders. E é sobre essa equipe que eu quero falar um pouquinho com vocês. Essa semana eu vou trazer relatórios
de todos os adversários do Botafogo na fase de grupos, e eu começo falando do Seattle Sounders, que é o nosso primeiro adversário. Depois a gente enfrenta o PSG, depois tem o Atlético de Madrid. Nos outros vídeos aí a gente vai trazendo informações sobre essas equipes. Mas o que eu tenho para falar hoje aí sobre o Seattle Sounders, o primeiro adversário do Botafogo? Uma equipe, né, um clube que foi fundado em 2007, começou a jogar na MLS, né, em 2009, é campeão da MLS 2 vezes, 2016 e 2019. Ganhou também a CONCACAF Champions Cup, que é como fosse uma Libertadores lá deles, em 2022. Inclusive, é o maior título da história desse clube. Então, inclusive, eles estão na Copa do Mundo de Clubes por conta desse título, né? Que eles ganharam, é o título mais importante da história do clube. Pegando um pouquinho aqui, essa temporada, são 22 jogos, com 9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. 50% de aproveitamento. O Seattle Sounders, nessa temporada, fez 32 gols até aqui, média de 1,45 por jogo, e sofreu 31, média de 1,41 por jogo. A equipe do Seattle Sounders, ela é comandada pelo estadunidense, o Brian Schmetz, 62 anos de idade. Ele que é o treinador da equipe do Seattle Sounders, é o técnico estadunidense. Ele, inclusive, está nesse clube desde 2016. Ele começou como interino, depois acabou assumindo ali a situação desse clube. Então ele está desde 2016 nesse clube, esse técnico de 62 anos. Como é que joga, cara, o Seattle Sounders, né? Como é que é em relação a dentro de campo, a esquema, a forma de jogar, como é que é a equipe do Seattle Sounders? Em fase ofensiva, os sistemas variam por causa do longo tempo, né? Como eu disse, do técnico Brian Schmetz, eu acho que é o nome dele, difícil. Então, em fase ofensiva, os sistemas variam por conta do longo período de trabalho à frente do clube. Na temporada, tá usando ali o 4-2-3-1 e o 3-4-3 foram plataformas adotadas aí nessa temporada. Trata-se de uma equipe que ataca de modo posicional, respeitando as zonas de cada jogador, mas de forma vertical. As saídas são pelo chão e o conforto com bola existe, mas paciência com a posse não é a alternativa mais buscada pela equipe do Seattle. A meta é combinar passes curtos e rápidos, muitas vezes centrais, para direcionar o jogo à lateral e, por consequência, realizar cruzamentos. Enquanto o lateral amplia o campo, o oposto continua por dentro. Ultrapassagens e movimentos de ruptura são vistos com frequência justamente pela ideia de atacar rápido. Nos escanteios, que são bem elaborados, nota-se 6 jogadores na grande área, 2 na primeira trave e 2 no centro, e 2 aguardando rebote. As batidas são enviadas para a região central. Em fase defensiva, o sistema adotado é o 4-2, que por vezes acaba se transformando também no 5-4-1 por planejamento de jogo, marcando a zona em bloco médio-baixo. É feito a pressionar a saída rival, mas se o faz por repetidas vezes, desfoca-se e apresenta problema entre as linhas do bloco. Quando não faz contra-pressão, se apresenta como uma equipe pouco energética e paciente além da conta, características do próprios times da MLS. Em bolas paradas, o método é misto, sendo 4 jogadores protegendo, né, a zona e 4 ou 5 jogadores promovendo encaixes. Então essa mais ou menos a maneira do Seattle Sounders de jogar, seus esquemas táticos na parte ofensiva, na parte defensiva. Nós temos jogadores ali como destaques, né? O João Paulo, lembra do João Paulo? Toquinha, jogou no Botafogo de 2017
até 2019, o João Paulo, o Toquinho, aquele João Paulo que jogou no Botafogo, é um dos destaques dessa equipe. Tem um elenco renovado, competitivo, o atacante lá, o Jordan Morris, 87 gols na história do clube, né? É um ídolo lá. É o maior artilheiro desse clube, jogou também na Premier League. Tem um jogador lá muito interessante também, o ponta, o Pedro de la Vega. Inclusive o Botafogo tentou contratação desse jogador, um ponta, né? O Pedro de la Vega. O Botafogo tentou contratação desse atleta, o Botafogo que olha muito para MLS. Almada veio de lá, o Gregory veio de lá, o Santi veio de lá. Tem também ali o Jesus Ferreira, o colombiano, naturalizado estadunidense também. Então, assim, jogou, inclusive esse Jesus Ferreira, né? Ele é colombiano, mas ele é naturalizado estadunidense. Ele jogou a Copa do Mundo de 2022 com a seleção dos Estados Unidos, tá bom? Então, esses jogadores aqui a gente tem que prestar atenção. Como eu disse, tem um elenco renovado, um elenco competitivo. Eu não acho que vai ser jogo fácil, como muita gente está achando. O Botafogo é melhor. O Botafogo tem que ganhar esse jogo, mas eles, cara, vão estar jogando em casa, com apoio da torcida. Então é bom a gente prestar atenção aí no Seattle Sounders. Então, isso aqui é um pouquinho para a gente conhecer melhor o Seattle Sounders, como tá nessa temporada, como joga, como surgiu, o que já conquistou. Jogadores, destaques, falamos também no treinador. Esse aqui é um pouquinho do nosso adversário na estreia. Nos outros vídeos aí, nos outros dias, aqui durante essa semana, eu ainda falo do PSG, falo também melhor sobre o Atlético de Madrid. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu quero conversar com vocês sobre a parte financeira. Quanto que o Botafogo já recebeu por estar no Mundial? Quanto que o Botafogo ainda tem para receber? E quanto é que o Botafogo, dependendo de onde chegue, quanto é que o Botafogo talvez consiga receber? Cara, a gente está falando de muita grana nesse Mundial. Fica aí e já volto. Estou voltando aqui pra gente finalizar, mas antes peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, pra gente finalizar, eu quero falar sobre valores, a parte financeira, para vocês entenderem também o que está acontecendo nesse Mundial em relação à grana, que isso é muito importante também para os cofres do Botafogo, da Eagle, da rede de clubes do John Textor. Lembrando que só pela participação o Botafogo vai receber 82 milhões de reais só por participar. Informação do Globo, o Botafogo já recebeu a maior parte. No dia 29 de maio, o Botafogo recebeu 65 milhões de reais. Não só o Botafogo, como as outras equipes brasileiras também, como Palmeiras, Flamengo e Fluminense também receberam esse montante. Agora, a outra parte, né, restam aí 16 milhões de reais, ela será paga no dia 27 de junho. Só que esse dinheiro serve como calção, né, para cobrir despesas logísticas. Inclusive, no dia 27 de junho, vai ser pago também o pilar esportivo pela fase de grupos, com outros valores também sendo recebidos em 15 de agosto e 30 de setembro. E de acordo também ali, claro, com a classificação final. Cara, agora prestem atenção nesses detalhes. Na fase de grupos que o Botafogo vai jogar, a fase de grupos ela paga 10 milhões de reais por cada vitória. Se o Botafogo vencer o Seattle Sounders, o Botafogo recebe 10 milhões de reais. Se o Botafogo vencer o PSG, 10 milhões. Se o Botafogo vencer o Atlético de Madrid, 10 milhões. Então, na fase de grupos, cada vitória paga 10 milhões de reais. Cada empate paga 5 milhões de reais. Agora preste atenção em outros detalhes. Se o Botafogo se classificar para as oitavas, o Botafogo vai receber 40 milhões de reais. A equipe que for para as oitavas de final recebe 40 milhões de reais. Se o Botafogo for semifinalista, 113 milhões de reais. O vice-campeão dessa competição vai receber 162 milhões de reais e o campeão 216
milhões de reais. Então a gente está falando de muita grana nesse Mundial, dependendo de onde o Botafogo consiga chegar. Quem sabe não na final, né? Custa nada sonhar. Mas, gente, só por participar, o Botafogo já recebeu 82 milhões de reais só por participar, como eu disse, né? E tem outros valores aqui a receber. E se for ganhando, recebe mais. Se passar para as oitavas, mais. Se passar para as quartas, recebe mais. Se for semifinalista, recebe mais. Se for vice-campeão, mais ainda. E se for campeão, a gente está falando de muita grana nessa Copa do Mundo de Clubes que começa domingo pro nosso glorioso. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Boa terça-feira. Hoje eu não vou conseguir fazer live, tem alguns compromissos, algumas coisas para resolver, mas a gente está sempre ligado aí, tudo que for saindo relacionado ao Botafogo, a gente vai trazendo atualizações aqui, tá bom? Se cuida, fica com Deus, tamo junto sempre. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.